Santa Inês de Roma é uma das santas mais veneradas da Igreja Católica, reconhecida não apenas por sua pureza, mas também pela sua coragem ao enfrentar o martírio com apenas 12 ou 13 anos de idade. Vivendo em uma época em que o cristianismo ainda era perseguido pelo Império Romano, Santa Inês tornou-se um símbolo de fidelidade a Deus, mesmo diante de torturas e da própria morte. Sua história inspira milhões de pessoas em todo o mundo, representando a resistência da fé cristã em meio à opressão e ao sofrimento. Neste vídeo, vamos explorar a vida, os milagres e o martírio de Santa Inês, destacando como essa jovem virgem enfrentou o poder do império com a coragem de quem acredita firmemente em sua fé. Faremos uma viagem pelos momentos mais marcantes de sua vida e entenderemos por que ela é tão reverenciada pelos fiéis até os dias de hoje. Primeiros anos de vida e conversão ao cristianismo. Santa Inês nasceu em Roma no final do século III, em uma família nobre, e desde muito jovem demonstrou uma fé profunda em Deus. Enquanto muitos cristãos da época eram perseguidos, ela tomou a decisão de viver uma vida dedicada ao serviço divino, consagrando-se a Cristo. A cultura romana da época estava envolvida em práticas pagãs e a visão sobre a castidade e o casamento era diferente daquela dos ensinamentos cristãos. No entanto, Santa Inês, ao invés de seguir o que era comum, escolheu viver em pureza e consagrar sua virgindade a Cristo. Para a sociedade romana, o ato de rejeitar um casamento, especialmente quando a família era de origem nobre, era incomum e até perigoso, pois as alianças matrimoniais eram parte importante para manter status e poder. Mesmo assim, Inês permaneceu firme em sua escolha, mostrando que sua devoção a Deus estava acima de qualquer convenção social. A perseguição cristã e a recusa ao casamento. Por ser de família nobre, a beleza e pureza de Santa Inês chamaram a atenção de muitos jovens romanos, incluindo alguns membros da aristocracia. Um desses pretendentes era o filho do prefeito de Roma, que ficou encantado com sua beleza e desejava tê-la como esposa. No entanto, Inês rejeitou suas propostas, afirmando que havia prometido sua virgindade a Jesus Cristo e que não se casaria com ninguém que não fosse o próprio Cristo. A recusa de Inês causou indignação, especialmente para o pai do jovem, que era um poderoso líder romano. Ele não entendia como uma jovem poderia recusar uma união vantajosa e, além disso, temia que sua recusa fosse um sinal de desrespeito à autoridade romana. O prefeito tentou de várias formas convencer Inês a abandonar sua fé, prometendo riquezas e proteção, mas nada abalou sua decisão. Ao ver que a jovem se mantinha firme em sua posição, ele a denunciou como cristã, uma acusação que, na época, era praticamente uma sentença de morte. A prisão e o martírio de Santa Inês. Após ser denunciada como cristã, Santa Inês foi levada diante das autoridades romanas e submetida a diversos julgamentos. Durante os interrogatórios, ela foi pressionada a renunciar sua fé e a aceitar o casamento, mas continuou a afirmar sua fidelidade a Cristo. Ao ver sua recusa, o prefeito ordenou que ela fosse exposta publicamente, uma tentativa de humilhá-la e quebrar sua resistência. A história conta que, milagrosamente, Santa Inês foi protegida por sua fé, seus cabelos cresceram para cobrir seu corpo, preservando sua modéstia. Depois de fracassarem em todas as tentativas de fazer com que renunciasse, as autoridades romanas ordenaram que ela fosse executada. Naquele tempo, executar uma jovem era algo raro, mas Santa Inês foi considerada uma ameaça ao sistema, pois sua resistência demonstrava a força da fé cristã. Ela foi condenada à decapitação, um dos métodos de execução mais temidos da época. Mesmo em seu último momento, Inês permaneceu calma e orou, pedindo a Deus que recebesse seu espírito. Sua morte não foi vista apenas como o fim de uma vida, mas como um testemunho poderoso da fé cristã. No momento de sua execução, testemunhas relataram visões e sinais de que sua alma estava sendo acolhida por Deus, o que contribuiu para que sua história se espalhasse rapidamente entre os cristãos da época. Milagres e o legado de Santa Inês. Após seu martírio, Santa Inês tornou-se uma das santas mais veneradas de Roma e sua fama de santidade se espalhou por todo o Império Romano. Ela foi enterrada na Via Nomentana, e seu túmulo rapidamente se tornou um local de peregrinação. A devoção a Santa Inês cresceu, pois muitos acreditavam que ela intercedia em favor de seus devotos, especialmente aqueles que buscavam ajuda em momentos de opressão e perseguição.
Dentre os muitos milagres atribuídos a Santa Inês, um dos mais conhecidos ocorreu logo após sua morte. Sua sepultura era visitada por cristãos que buscavam proteção e cura, e muitos relataram ter recebido graças a orarem por sua intercessão. Além disso, foi construído um templo no local onde ela foi enterrada, conhecido como Basílica de Santa Inês fora dos muros, um dos santuários mais importantes de Roma, que até hoje atrai fiéis de todas as partes do mundo. Outro aspecto interessante do legado de Santa Inês é sua associação com a pureza e a virgindade. Ela tornou-se padroeira das jovens e das noivas, e sua história inspira até hoje muitas pessoas a permanecerem firmes em sua fé e compromissos espirituais, mesmo diante de dificuldades. Santa Inês na arte e na cultura cristã. Ao longo dos séculos, a figura de Santa Inês foi representada em diversas obras de arte. Na maioria das vezes, ela é retratada segurando um cordeiro, símbolo de sua pureza e inocência, e uma palma, símbolo do martírio. O cordeiro é associado à sua festa, que é celebrada em 21 de janeiro, quando, tradicionalmente, cordeiros são abençoados em sua honra em Roma. A pureza e a coragem de Santa Inês inspiraram não apenas artistas, mas também escritores e poetas, que retrataram sua vida como um exemplo de fé e resistência. Em várias igrejas ao redor do mundo, ela é homenageada com altares e imagens que representam sua santidade e o exemplo de sua vida. Sua história foi transmitida através dos séculos, influenciando a devoção cristã e servindo de exemplo para os fiéis que buscam uma vida de integridade e devoção. Reflexões sobre o significado de Santa Inês nos dias de hoje. A história de Santa Inês nos lembra a importância de viver nossa fé com sinceridade e coragem. Sua vida nos desafia a refletir sobre a força de nossos próprios compromissos espirituais e como lidamos com as adversidades que ameaçam nossa fé. Em tempos modernos, onde a liberdade religiosa é um direito em muitos países, a devoção a Santa Inês também nos convida a lembrar dos cristãos que ainda enfrentam perseguição e discriminação em várias partes do mundo. Santa Inês, portanto, um símbolo de resistência contra a opressão e um exemplo de como uma fé inabalável pode inspirar e fortalecer aqueles que a conhecem. Para os jovens, sua história é um lembrete de que o verdadeiro poder não vem das riquezas ou do status, mas de um coração fiel e comprometido com seus valores mais profundos. Oração e devoção a Santa Inês. A devoção a Santa Inês inclui orações que pedem sua intercessão em momentos de perigo, especialmente para proteger a inocência e a pureza. Abaixo, compartilho uma oração tradicional para a Santa Inês. Ó gloriosa Santa Inês, que tão jovem entregaste a tua vida por amor a Cristo, intercede por nós para que possamos, como tu, enfrentar os desafios e provações com fé e coragem. Que tua pureza e devoção inspirem nossas almas a buscar sempre o que é verdadeiro e justo. Protege-nos dos perigos espirituais e fortalece-nos na nossa caminhada de fé. Amém. Para aqueles que enfrentam momentos de dúvida e dificuldade, a devoção a Santa Inês pode ser um recurso de grande conforto. Ao pedir sua intercessão, somos lembrados de que, como ela, também podemos encontrar forças na fé e coragem para enfrentar nossos próprios desafios. Santa Inês foi uma jovem de coragem extraordinária, que permaneceu fiel à sua fé até o último momento de sua vida. Sua história continua a inspirar cristãos de todas as idades e lugares, lembrando-nos do poder transformador da fé e da importância de mantermos nossos compromissos espirituais. Você chegou ao final de mais um vídeo do canal Mistérios da Fé. Nos ajude deixando seu like e se inscreva no canal.